Então vamos lá, gente. Vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos para a nossa prece. Quem não pegou, ainda dá tempo de pegar sua água fluidificada. As minhas estão aqui, ó, guardadinhas. Tem uma outra ali para eu tomar durante o Evangelho. Tomara que eu lembre de pegar também. Vamos fazer a nossa preparação. Então hoje o nosso Evangelho nós vamos falar sobre a indulgência. E depois nós vamos para as nossas... Para quem não conhece a nossa dinâmica, está chegando aqui pela primeira vez. Tá certo? Então convido a todos para que fechem os seus olhos, respirem profundamente, possamos entrar num estado de meditação, de um momento de que possamos nos aprofundar, realizar uma conexão conosco mesmo, possamos esquecer os nossos problemas, as nossas dificuldades, e assim que nós temos mais calma no nosso coração, os pensamentos mais limpos, vamos sentindo a presença dos nossos amigos do alto, dos nossos anjos da guarda, mentores. Agradecer esses colegas que nos acompanham desde longa data, nos inspiram ao longo da semana, nos protegem. Sempre que nós pedimos por ajuda, eles estão lá. Vamos sentindo a presença também dos mentores do nosso lar, da nossa casa, esses amigos que nos mantêm harmonizados, nos mantêm conectados ao longo da semana, pelos estudos, para que possamos estar reunidos também depois no domingo. Vibremos aos mentores do trabalho, do Espírita Soul, que nos auxiliam também com as postagens, com os conteúdos que a gente coloca, com as inspirações. E assim a gente vai sentindo a presença dos irmãos responsáveis por higienizarem o nosso lar, por limparem. Vamos saudando os índios Itaporãs, Provotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia. Abrimos as portas das nossas casas para que esses espíritos adentrem nesse momento, para que eles possam fazer uma higiene total, que eles possam limpar, purificar todos os ambientes, desde a porta de entrada a todos os cômodos, que eles possam passar com suas ervas, com seus incensos, retirando toda e qualquer negatividade desses ambientes, purificando todos eles. Possamos sentir isso através do cheiro, através do ar que respiramos. Vamos sentindo que a vibração muda, vemos mais luminosidade. Eles vão tirando tudo que for negativo, formas, pensamentos, miasmas, coisas que geramos, que criamos através da nossa mente. Nos ligamos também a Ricardo, que deixe um ou mais de seus cruzados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra todo e qualquer mal. Que ele apenas possa permitir a entrada daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a gente vê a nossa casa protegida e higienizada. Vemos ela envolta em uma bolha. E do alto a gente vê um farol luminoso, uma bandeira estendida, uma bandeira branca. Para que naquele momento a espiritualidade saiba que ali está acontecendo o Evangelho no lar. Que possas fazer presente, trazer os irmãos necessitados da palavra do Cristo, do Evangelho, assim como nós. Vamos sentindo a presença dos veneráveis apóstolos do Cristo, irmãos dedicados a levar o Evangelho, a divulgar a Boa Nova, fazer com que
Hoje, se estivéssemos aqui estudando os exemplos, a vida do Cristo, as palavras, que elas pudessem atingir os nossos corações para uma transformação nossa, assim como ocorreu com Paulo, com Maria de Magdala. Sentimos a presença da nossa mãe Maria de Nazaré. Ela nos abraça com seu carinho, todo o amor que tem para nos dar. Naqueles momentos de dificuldade que nós nos ligamos à nossa mãe Maria Santíssima, ela está lá. E ela nos guia até Jesus, nosso irmão, nosso mestre. E agradecemos ao Cristo pelo Evangelho deixado, por toda a transformação que fez, deixando os exemplos de amor, os exemplos da vida futura, de fé, de perseverança, para que hoje nós possamos estar reunidos, pudéssemos estar hoje reunidos em seu nome. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos encarnados mais esse dia, por termos a nossa família, as oportunidades, os trabalhos, as dificuldades, ao qual tanto aprendizado nos traz. E assim, agradecemos ao Pai, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim damos por iniciado o Evangelho desta noite. Sejam bem-vindos, boa noite, Babi, do Ser Espírita. Espero que todos estejam bem após a prece. Zezé Grisalho, Sidney, Lídia, Fernanda, Dumas, Camila, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vocês viram, né, que minha câmera começou a cair aqui. Não é coisa do espírito não, tá? É coisa da Alice mesmo. Sempre que ela vem aqui, ela fica botando o dedinho, aí a câmera vai despencando. Eu preciso fazer um ajuste aqui antes de começar o nosso evangelho para não ter que arrumar de novo, tá? É só um minutinho. É que nessa casa todo mundo usa o meu bendito do meu ring light. Aí, quando você vai pegar, ele está todo desmontado. Na hora do evangelho tem que arrumar correndo. Porque às vezes eu não percebo, né? E aí, pessoal, boa noite. Como foi a semana de vocês? Vamos startar agora para valer o nosso estudo. Quem perdeu aí a introdução, teve música. Quem está chegando agora e quiser acompanhar a música, a gente começa o Evangelho uns 5 minutinhos antes para trazer a parte musical. Hoje foi junto com a minha pequena, né? Mas não é sempre que acontece essa proeza. Às vezes eu consigo trazer ela e ensinar alguma coisinha. Bem, nós vamos então seguir o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser acompanhar, fique com ele na mão. Capítulo 10, item 16. A indulgência. Teremos 3 semanas então, vou repetir isso bastante para a gente se tocar, porque é uma palavra que a gente não está acostumado a ouvir, né? Uma expressão que a gente não está no nosso dia a dia, mas é uma palavra extremamente importante, um significado extremamente importante, uma prática que a gente não tem muito o hábito de vivenciar, talvez porque não tenham adjetivos na nossa rotina e a gente acaba não se atentando. Mas a gente vai trazer um pouquinho sobre a indulgência. Hoje a gente vai falar com a mensagem do Espírito José. Depois terá João e por último do Fetre. Espero que esteja certo. Quem souber um francês melhor que o meu, pode trazer. Então vamos lá. Eu vou ler o item inteiro e a gente vai comentar ele depois, tá bom? José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863.
Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. Então, vamos tentar antes entender o que é a indulgência, que é a palavra dificinha aí que não está na nossa rotina. A indulgência, segundo nos traz o dicionário, é a disposição de perdoar culpas ou perdoar erros, perdoar as falhas, é oferecer clemência, é oferecer misericórdia, é absolver alguém de uma pena, que mais? De uma ofensa, de uma dívida. Então, é uma ação que a gente precisa praticar no nosso dia a dia. E ela está intimamente ligada ao perdão. Então, quem não acompanhou os últimos evangelhos sobre o perdão é bastante importante, porque a gente já vai salpicando um pouco da indulgência para que hoje a gente consiga entender o conjunto da obra, da essência, né, do significado dessa palavra. A indulgência não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós que censurais não praticastes o que condenais e valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos. Quando fitares os vossos olhos severos somente sobre quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos. Sede, pois, severos convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Vamos entender um pouco mais, então, dessa indulgência. Então, só resumindo, o que é a indulgência? A indulgência é uma virtude que caracteriza o verdadeiro cristão. Se expressa pela postura complacente, compreensiva, que se adota perante as faltas e imperfeições do próximo. Ser indulgente é saber relevar, nós sabemos relevar, é saber perdoar, falamos sobre isso nas últimas semanas, saber esquecer, dissimular diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. Vamos trazer alguns exemplos antes de dar continuidade aqui pelo nosso roteiro. Tem uma passagem de Emmanuel que traz exatamente como deve ser a nossa postura de indulgência perante o nosso próximo. O nome do texto é Apoio e Bênção, e ele está num livro chamado Astronautas do Além,
tem participação de Chico Xavier e de Herculano Pires. Vamos lá, Emmanuel deixou essa, apoio e bênção. E ele diz o seguinte, só para a gente entender onde encaixar a indulgência. Indiscutivelmente, quantos te cercam precisam de ti, tanto quanto até certo ponto necessita de cada um deles. Ou seja, nós vivemos uma sociedade onde todos precisam de todos. Entretanto, acima de todos os tipos de auxílio, solicitar-te-ão aquele que se erige no socorro do entendimento. Então, aquelas pessoas que vão nos buscar auxílio serão aquelas que precisam do entendimento, a fim de que lhes não falte cobertura espiritual no caminho. E aí, quais são as posturas que nós devemos ter como indulgentes, e não indigentes, que é outra coisa? Assegurar, você que é pai, assegurar proteção aos filhos queridos em tudo quanto se relacione com a previdência no plano físico, mas quando não pensem por teus princípios, não lhes sonegues apoio e abençoa sempre. Ou seja, devemos sempre cuidar dos nossos filhos. Em todas as situações devemos dar atenção, dar o cuidado. Em relação à questão física ele está citando, tá? As necessidades físicas. E mesmo que os nossos filhos não pensem como nós, mesmo que eles pensem de uma forma diferente, conflituosa, que nós não lhes soneguemos esse auxílio, esse apoio, que nós possamos abençoá-los sempre. Vamos depois pensar, não, mas eu devo fazer isso? Por que eu devo fazer isso? O esposo e a esposa, o companheiro e a companheira, os amigos e colegas contam contigo, ou melhor, conosco, né, na solução das dificuldades de ordem material. No entanto, quando eles erram, criando para nós mesmos novas provas, novas lutas, nós devemos ampará-los com os benefícios da nossa própria compreensão, para que de um simples erro não venham sair grandes calamidades domésticos-sociais. Então nós estamos na nossa casa, está tendo uma rusga de divergência de opinião, temos que seguir para esse caminho, temos que seguir para aquele caminho agora. O que nós fazemos como casal? O que nós fazemos, né, entre amigos que remam juntos no mesmo destino? A gente tem que sempre entender sempre a necessidade do outro para que a gente não crie um conflito que depois vire uma bola de neve. Se tens consigo pais difíceis e violentos, auxilia-os através da própria tolerância com a qual o tempo efetua prodígios de concórdia e felicidade. Então, ele fala, para a gente poder exercer esse perdão, como que a gente esquece situações, uma situação tão grave como essa, né, ele diz para a gente exercer com tolerância, com limite, é claro, e que a gente possa aguardar o tempo funcionar, né, o tempo acontecer, fazer as coisas acontecerem. Familiares e amigos abraçando ideias contrárias às tuas, não lhes recuse a aplicação das receitas de benevolência das quais já disponhas, de modo que se reencontrem, quando em desacerto, nas bênçãos da vida. Em verdade, todos precisamos uns dos outros, seja para compartilhar o pão que a terra estende com fartura, seja para desfrutar o agasalho que a natureza nos ajuda a entretecer. Em todas as direções. Mas todos nós, em qualquer tempo e em todas as situações, necessitamos, acima de tudo, de compreensão, bondade, de estímulo e simpatia. As forças vivas do amor que nos fazem melhores para vivermos servindo e convivermos, sobrevivendo a todos os problemas e experiências da vida, invariavelmente unidos pelo esforço constante de ascensão à divina luz. Deu para compreender um pouco de como nós devemos nos comportar, né? Como nós devemos utilizar e vivenciar a indulgência. E aí vamos lá, trouxe um monte de situação e a gente fala assim, não, tá louco que eu vou suportar tudo isso? De jeito nenhum, né? Não vou nem a pau. Aí ele traz aqui, quais são os benefícios então que nós proporcionamos ao próximo quando nós somos indulgentes?
A indulgência que nós demonstramos no nosso comportamento, ela pode sensibilizar o coração das pessoas. Pode fazer com que elas, ao perceber essa tolerância citada, que elas possam se transformar, que elas possam mudar e também trabalhar e funcionar e proceder com a indulgência para conosco. Porque quando nós permitimos, quando nós entendemos que o outro também comete equívocos, que o outro comete falhas, o outro vai começar a perceber que, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Por que eu continuo apontando o dedo se ele não aponta mais o dedo para mim? Estava numa conversa de casa aqui ontem e a gente estava falando de uma determinada pessoa que ao mínimo erro julga as pessoas. Ao mínimo erro vai lá e julga as pessoas. Aí eu virei para minha esposa e falei assim, uma pessoa que nem essa, né, quando a gente precisa lidar, você tem que virar para ela e falar assim, mas por que você está me acusando? Você sabe da situação? Você entende? Isso é ser indulgente com aquela pessoa. Porque se eu não for indulgente com a pessoa que me acusa, eu imediatamente vou levantar o meu tom de voz, vou começar a esbravejar, vou começar a discutir com ela, e aí a gente vai entrar numa sintonia que a gente não vai sair mais. E aí vai criar uma situação de desavença, de desarmonia. Quando eu respondo, Jesus era o mestre para isso, né? Jogavam lá a sementinha do mal para ele e ele respondia com uma outra pergunta, uma pergunta mais racional, para que faça com que a outra pessoa reflita. Então, se a pessoa vem me acusar, vem apontando os dedos para os meus erros, sem saber se o erro foi meu ou não, mas é porque ela precisa tirar aquilo dela, se a gente para com calma, isso é treino, tá, gente? Isso a gente não consegue da noite pro dia. Mas a gente para com calma e pergunta, mas peraí, você sabe se fui eu? Você tá a par da situação? Você sabe o que está acontecendo? A pessoa primeiro vai pensar se sim ou não, se sim ou se não, se sim ou se não. Se ela não tiver a par da situação, a primeira coisa que ela vai falar é, tá, então me conta, o que aconteceu? Ou ela vai sair dali, porque a pessoa quando está nessa postura, ela não perde o salto, né? Ela está sempre por cima, ela vai buscar informação para o outro lado e vai ver que ela está errada. E a gente, agindo com essa indulgência, ela já vai fazer com que a outra pessoa reflita. É exatamente isso que ele fala. Por que a gente tem que ser indulgente com o outro? Porque senão a gente vai continuar numa situação de guerra. Isso faz com que todos nós regeneremos, né? Nós com as pessoas e as pessoas conosco em relação às nossas faltas. Então, quanto mais indulgente eu sou, mais os outros veem que eu sou indulgente, mais tolerância as outras criaturas vão acabar aprendendo a vivenciar. Faz parte de um processo que é longo, não é rápido, né? Quais são os benefícios que a indulgência traz para a gente? A gente conquista a compreensão do outro, o respeito do outro, com um exemplo que eu dei agora, o coração, a amizade, porque a pessoa vai ver que, por mais que ela esteja me atacando, eu não estou respondendo no mesmo nível que ela, muito pelo contrário, eu estou respondendo de uma forma para mostrar a ela que aquela forma que ela está agindo está errada, sem eu virar e falar assim, você está fazendo errado, isso você está fazendo está equivocado, porque quando a gente faz isso a gente cria conflito também. Então olha como quebra o gelo, né? Como quebra o comportamento mais agressivo das pessoas. Então isso faz com que a gente crie um bem-estar, né, onde a gente está, e a gente começa a praticar aquele amai-vos uns aos outros, que a gente tem tanta dificuldade de desculpar o próximo, das suas atitudes, dos seus erros, dos seus equívocos. E a gente começa a criar uma nova sintonia de amor, de respeito. A pessoa indulgente torna-se simpática. Ela absorve o reconhecimento daquelas pessoas que estão ao seu redor. E isso é um motivo de um orgulho para ela, né? Um motivo de ver, conquistei isso. E se a gente vê as pessoas ao nosso redor agindo dessa forma também, é muito prazeroso. E a gente consegue transformar os ambientes onde a gente está. A gente consegue. Sejam eles na nossa casa, sejam eles no nosso trabalho,
todos os convívios sociais que a gente tem, a gente consegue fazer essa transformação. Depende de muita persistência, depende de muita paciência, depende de muita tolerância, depende do meu querer acima de tudo, porque alguém tem que ser o agente transformador. Mas eu posso estar pensando assim, se eu sou indulgente, eu posso estar acobertando os erros do outro. Então a pessoa erra e eu, tolerando aquele erro, eu estaria acobertando a falha dela, fazendo com que ela, em outros momentos, não se corrija e continue errando. É aí que está o ponto-chave. Um erro, ele deve ser corrigido. Ele deve ser ajustado. Se alguém erra para conosco, comete uma falha, uma coisa, né, grotesca, a gente precisa apontar essa falha para que a pessoa também perceba. Não é só dando a lição de moral dependendo da situação, né, não é só dando a nossa postura moral que ela vai se transformar de jeito nenhum. Às vezes tem que falar assim, que a gente se comporta como uma criança. Ó, você não põe o dedo na tomada, senão você vai tomar choque. Uma criança sempre precisa ser extremamente direta. Não adianta você falar assim, olha meu lindo, não põe o dedinho aí, senão vai acontecer. Não, você tem que ser direto. Não põe o dedo aí, senão você vai tomar choque. Quanto mais liberdade a gente tem com as pessoas, mais direto a gente pode ser. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente usa também. A gente, às vezes, por amizade, fala coisas que não deveria falar. Que a gente, às vezes, não sabe como a pessoa tá, o interlocutor, o nosso amigo, o nosso companheiro, a nossa companheira tá, e a gente dá um coicezinho ou uma cutucadinha para ver se acorda, para ver se alerta, e a gente não sabe se aquela pessoa está bem ou não. Então a gente precisa ter muito cuidado, muito tato para isso também, porque senão a gente gera um outro desgaste para ser corrigido ali na frente. Então a gente não pode acobertar o erro. A pessoa cometeu uma falha, a gente tem que... Então o cara está chafurdado de dívidas. Aí ela vem pedir um conselho para a gente. Primeira coisa que você tem que falar, você tem que parar de gastar. Ter um controle maior sobre suas despesas. Você tem que ser direto, tem que falar isso. E depois você vai dar exemplos. Você vai trazer as vivências. Você vai ser indulgente. Você fala assim, cara, se você não se entender, não entender que você continua processando e fazendo as coisas equivocadamente, você vai continuar tendo dívidas. Não posso te emprestar o dinheiro agora. Mas você tem que entender primeiro como você vai controlar o seu dinheiro. E aí você está auxiliando ele de uma forma diferente da que ele veio te pedir uma ajuda. Então assim, a gente compreende o erro em vez de apontar o dedo e falar assim, não, você se enfiou em dívida? Bem feito. É isso que você merece. Presta mais atenção da próxima vez. Para de gastar mais do que você ganha. Olha como é completamente diferente o comportamento que a gente tem quando a gente consegue ser indulgente. Então, a justiça divina, ela vai agir com misericórdia também. A gente tem que agir com misericórdia. Então, se Deus perdoa o pecador que pretende se regenerar, aquela pessoa que errou e quer se transformar, por que nós também não? E isso parte de um princípio de nós começarmos essa transformação nossa mesmo e transformar a realidade ao nosso redor. Ser indulgente é fácil? De forma alguma. Né? Ser indulgente não é fácil, é difícil. A gente está no estágio evolutivo que a gente ainda aponta muito os dedos, né? Aponta muito, faz o julgamento, e aí a gente dificilmente consegue exercer o perdão dessa forma. Sendo indulgente, a gente dá tipo um primeiro passo para perdoar as falhas e os erros das pessoas. E a gente está falando dos outros. Estamos falando dos outros, mas e nós? E nós? Nós devemos ser indulgentes para conosco? Tipo, perdoar os nossos erros? Perdoar as nossas falhas? Se a gente for indulgente para conosco, nós vamos entrar numa zona de conforto. De tipo, eu sou bambambam e não preciso de nada. Muito pelo contrário. A gente não pode ser indulgente conosco. Nós precisamos estar sempre alertas. Nós temos que prestar atenção sim nos nossos erros. Prestar atenção sim nas nossas falhas. Mas sem ser complacente com aquilo. Né? Para que a nossa consciência esteja sempre alerta.
que a nossa consciência sempre esteja atenta. Senão a gente não vai conseguir ser rigoroso conosco mesmo. Não podemos ser excessivamente rigorosos. Nós temos que entender que nós temos um limite. Mas a gente precisa ter esse controle sobre as nossas atitudes. Senão, ninguém cuida da gente, né? A gente cuida dos outros, acha que está tudo bem e acaba passando batido todo aquele nosso conhecimento que a gente põe para o outro, a gente acaba não exercendo em nós mesmos. Então é extremamente importante que a gente perceba essas nossas falhas e que nós façamos uma autoavaliação, uma autocrítica, para que a gente de fato não venha a se repetir e que a gente consiga, né, ser transparente nessa questão moral da indulgência. A indulgência atrai, ela ergue, acalma e aquieta corações tumultuados pela consciência culpada. Se rigorosa, que sentimentos que ela atrai? Desânimo, o afastamento, a tristeza e a irritação. Então a gente tem que ficar muito alerta, muito atento na nossa postura, tanto para com as pessoas quanto para conosco em relação à indulgência. Deixa eu pegar um outro texto aqui que eu perdi. Achei. Não seja juiz do próximo. Não seja juiz do próximo. Mas faça alguma coisa em favor dele, tendo sinceridade de não confundir a virtude da indulgência com a esperteza do comodismo. Foi exatamente isso que eu acabei de trazer. Então, a gente pode não criticar, mas a gente pode ajudar. A gente pode não realizar censuras nas palavras daquelas pessoas, mas a gente pode corrigi-las. A gente pode não julgar, mas a gente pode aconselhá-las. A gente pode não condenar, mas a gente pode socorrê-las. Então a gente tem que transformar a ação que a gente vai realizar, né? Não acusar e esclarecer, não reprovar, mas explicar, não desmerecer, e sim encorajar. Isso tudo faz com que a gente consiga pôr em prática essa indulgência. Em relação à palavra, ao verbo que a gente emite, deixa eu ver se eu acho qual é o livro aqui. Tem uma outra passagem de Emmanuel, deixa eu confirmar aqui. De Emmanuel, do livro da Esperança de Chico. E ele fala assim, ele encerra o capítulo falando o seguinte: ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor para onde passes, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar assim também a harmonia do ambiente. O Cristo, ele deixou um exemplo fantástico, Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas também conversando. Então o maior exemplo de ações indulgentes que a gente tem é Jesus. Tenho dúvidas de como agir com indulgência em tais situações? É muito fácil. É aquela velha frase que a gente fala. O que Jesus faria? Se a gente se coloca no lugar de Jesus naquela situação, a gente consegue absorver, a gente consegue compreender qual é a postura correta que nós deveríamos ter. Seja com os nossos próximos e seja também para conosco. E aí a gente, conseguindo agir com indulgência, como eu falei, a gente consegue mudar o círculo à nossa volta, porque as pessoas elas vão perceber essa ação indulgente, que elas nem imaginam do que se trata, nem sabem o que significa essa palavra, nunca ouviram falar, mas que a sua vivência, colocar ela em prática, ela é transformadora, ela é motivadora, inclusive, porque ela é uma energia que faz com que todos aquele ambiente acabem se mudando. Então a indulgência é um sentimento doce, é um sentimento fraternal,
que todos nós devemos alimentar para com os nossos irmãos à nossa volta. No campo da indulgência, todos nós somos carentes. Precisamos de muito treino, precisamos de muita prática, porque nós somos ainda muito imperfeitos. Então, a gente só vai conseguir agir com indulgência a hora que a gente conseguir ser mais consciente das nossas ações, ser mais policiado, para poder responder, para poder agir com essa indulgência com os nossos irmãos. Por isso que é extremamente importante todos nós cultivá-las, né? Cultivá-las e também cativá-las através dos nossos exemplos, nós exercitando, nós falando, nós fazendo, faremos com que as pessoas ao nosso redor também ajam com esse mesmo comportamento. Então, quando a gente questiona a criatura sobre aquelas ações, nós estamos auxiliando para que ela pense que situação que ela poderia fazer melhor, que ação que ela poderia ter melhor, e não ser tão impulsiva, e não ser tão raivosa, e não ser tão julgadora, e ser mais compreensiva. Se o mundo fosse mais indulgente, nós compreenderíamos melhor os erros, as falhas geral, né, de todo mundo. Desde o mais simples equívoco, da mais simples falha, até a mais hedionda, o crime mais hediondo. Isso não significa aceitar aquilo, significa entender. E aí a gente mostra que todos nós temos as nossas imperfeições, cada um num grau diferente, uns mais, outros menos, e que a gente precisa ter essa indulgência para atingir o perdão, ter a indulgência para atingir o esquecimento, ter a indulgência para que a gente tenha uma vida mais harmoniosa, mais harmônica, e aí a gente consiga, junto com os nossos, solucionar problemas mais rapidamente, sair de situações complicadas mais rapidamente, que nós possamos nos ajudar, porque às vezes a gente não age com a indulgência, mas o outro pode agir para conosco. E aí a gente percebe, caramba, olha, esqueci, podia ter feito isso e fiz aquilo. Está na hora de rever as minhas ações em relação a essas posturas. Então, a gente está sempre se mudando, sempre se moldando, sempre se transformando. Isso faz com que a gente melhore, né? Que a gente evolua, que a gente realize aquilo que a gente busca como espírito, que é evoluir. E por hoje é só. Vamos continuar falando dessa indulgência nas próximas semanas, como eu trouxe aqui no começo. E vamos fazer as nossas preces. Quem quiser colocar um nome para as vibrações, pode adicionar aí. Eu vou ler durante a nossa prece. Vou ler também os nomes colocados pelas pessoas no comentário do post oficial. Boa noite aí para o Luiz Fernando, chegando agora, seja bem-vindo. E é isso, pessoal. Ficamos hoje com essa lição sobre a indulgência. Então convido a todos para que mais uma vez possamos elevar os nossos pensamentos, possamos doar o nosso melhor amor, o nosso melhor sentimento, as melhores energias, para que a gente consiga atingir os corações daquelas pessoas que estão conosco. Quando a gente tem uma postura mais amorosa, a gente consegue fazer com que as pessoas ao nosso redor também sejam assim. Então convido a todos para que fechem os seus olhos, para que nesse momento possam elevar os seus pensamentos, os seus sentimentos, que possamos estar mais atentos também às nossas ações, consigamos ter aquele estralo de consciência, praticarmos a indulgência ao longo da semana. A gente vai conversando sobre isso ao longo da semana. Então, assim, convido a todos para que nesse momento possamos elevar os nossos pensamentos à espiritualidade, possamos nos ligar aos nossos mentores,
ligar também aos mentores deste trabalho, que possamos oferecer aquilo que temos de melhor, o nosso melhor sentimento, o nosso amor, a melhor vibração, que possamos canalizar toda essa energia e que a espiritualidade possa condensá-la e distribuir pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, aqueles que sofrem com desastres naturais, passam por fome, misérias. Vibremos por essa pátria bendita, pelo Brasil. Vibremos pela classe política. Que a espiritualidade consiga interceder sobre suas ações para o melhor para o povo. Vibremos as criaturas que estão no sul da Bahia, sofrendo com alagamentos temporais. Vibremos as pessoas que estão nas ruas, que não têm família, passam fome, frio. Vibremos aos doentes em suas casas, seus quartos, às crianças nos orfanatos, aos idosos nos asilos e aos encarcerados na prisão. Vibremos também aos doentes nos hospitais, aqueles que estão nos leitos de UTI por conta da Covid, aos profissionais da saúde, principalmente aqueles que estão à frente do combate da doença. Vibremos aquelas criaturas que desencarnaram por conta da Covid, seus familiares possam encontrar consolo, amparo. Vibremos aquelas pessoas que não puderam estar conosco hoje no nosso Evangelho, aqueles que vão acompanhar em outro momento, os irmãos que estão em nossas casas. Vibremos as pessoas que colocaram os nomes em vibração. Vibremos a Heloísa Mon, Ana Maria Matos, Renato Feitosa, Ana Rita Gonçalves Ferreira, Fernanda Ribas Rampel, Josélia Fernandes, Ana Sofia Fernandes, Nicolas Fernandes, Rodrigo Albuquerque Lima, Patrícia Aline von Schutterschitz Smith, Thaisa Renata von Schutterschitz Smith Carvalho, Maria de Fátima Mota Tosseto, Cate Tosseto, Alice Tosseto Soares, Luciano Soares, Alfredo dos Anjos Magalhães. A todas as criaturas que nós desejamos o bem, a Geraldo Thompson Vasconcelos, Jorge Ricardo Vasconcelos, Maria do Socorro Vasconcelos, Andréa Luiza Andrade, Jailza Andrade Jorge dos Santos, que todas essas criaturas nesse momento possam ter o seu coração amparado, acalentado, socorrido. Recebam as energias, as vibrações de amor, de esperança, de carinho. E que possamos também emanar um pouco de vibrações para nós mesmos. Que a vontade do Pai sobre nós prevaleça. Que possamos receber essas energias ao longo do nosso descanso essa noite. Possamos ser alimentados delas. E pedimos para que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as águas, colocando nelas os remédios necessários para que tenhamos uma saúde física e espiritual melhor. Que assim, com o coração repleto de gratidão, pedimos ao Pai que nos ampare ao longo dessa semana, que cuide de nós.
que possa formar ao nosso redor uma cúpula onde nenhum mal nos afete, nenhum mal nos alcance. Que nós possamos, através das nossas palavras, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, manter firme, sólida essa proteção, que nenhum mal nos alcance. Que assim seja. E agradecemos encerrando e dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja. E assim damos por encerrado o Evangelho desta noite. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado pela companhia. Obrigado por esse momento de estudo, de aprendizado. Como a Fran reforça aí, o pessoal da Bahia ali está passando por dificuldades, possa ser amparado. A gente fala de ter um país tão abençoado, né? Às vezes acontecem situações como essa, né? Catástrofes naturais são muito pouco corriqueiras aqui, como tantos outros países acontecem. Nossa questão moral ela é um pouco mais grave, né? Mas que a gente consiga amparar aqueles que estão ao nosso alcance nessa questão material. Beijo no coração de todos, uma boa noite, bom descanso, uma semana maravilhosa. Semana que vem vamos falar mais da indulgência e vamos lembrar de praticá-la também. Vamos trazer exemplos aí ao longo da semana da nossa prática em relação a essa virtude, tá bom? Meio que lição de casa. Até mais, até domingo. Tchau, tchau.